Você acredita em reencarnação? Esse fenômeno divide opiniões, fazendo alguns defenderem sua existência e outros afirmarem que tudo isso não passa de balela. Para termos certeza que a reencarnação realmente existe, precisamos ter exemplos para acreditarmos. E hoje, eu apresento para vocês o caso de Dorothy Eade, a mulher que diz ser a reencarnação de uma sacerdotisa egípcia. E se for verdade? Eu sou Ivan Lima e é um prazer tê-lo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Reencarnar é a ideia de que a alma ou espírito de uma pessoa que morreu possa adentrar outro corpo, começando assim um novo ciclo. Essa é a ideia central de muitos sistemas filosóficos e religiosos, sendo considerada a ação de encarnar-se sucessivas vezes. Mas, como eu disse anteriormente, as pessoas precisam de provas, de exemplos reais de que a reencarnação existe. Um caso que é considerado por muitas pessoas uma real encarnação é o de Dorothy Eade. A primeira vez que Dorothy teve contato com artefatos do Egito, ela teve uma explosão de nostalgia. A primeira vez em que ela colocou o pé no Egito, era como se já tivesse vivido muito tempo naquele lugar. Como isso é possível? Eu explico para vocês cada detalhe dessa história. Dorothy Louise Eade nasceu no dia 16 de janeiro de 1904. Ela veio ao mundo com muita saúde, era uma criança completamente normal, até que um dia, um acontecimento quase comprometeu toda a sua vida. Quando Dorothy tinha apenas 3 anos de idade, ela caiu de uma escada e bateu a cabeça. A pancada foi tão forte que Dorothy perdeu a consciência e foi parar no hospital. Segundo contam as histórias, Dorothy chegou a ser declarada morta, mas graças às técnicas de ressuscitação da época, ela conseguiu sobreviver ao acidente. Os médicos disseram que ela tinha sofrido um traumatismo craniano grave. Porém, para a surpresa da família e da equipe médica, poucas horas depois do acidente, Dorothy acordou e não apresentou sequelas do acidente. Esse ocorrido pode até não ter deixado consequências maiores na menina, mas muitos dizem que foi esse evento que desencadeou uma série de acontecimentos estranhos. Com o passar do tempo, a garotinha Dorothy começou a ter sonhos recorrentes, que ela descrevia para sua mãe como tendo imagens de grandes edifícios com colunas enormes. Em muitos casos, ela acordava no meio da noite e pedia para sua mãe para voltar para casa. Os pais de Dorothy não se preocuparam com esses acontecimentos. Afinal de contas, eram apenas sonhos. Conforme Dorothy foi crescendo, ela se mostrava cada vez mais fascinada por histórias do Antigo Egito. O primeiro contato dela aconteceu no Museu Britânico, quando ela foi levada para conhecer a coleção de artefatos e múmias que tinham sido trazidas do Egito. Os pais perceberam que o interesse dela não era normal, mas mesmo assim, resolveram continuar encorajando a filha. Na primeira vez que ela foi à seção dedicada à arte egípcia, ela se soltou da mão de sua mãe e correu desesperadamente para as estátuas que havia no local. Ela simplesmente se ajoelhou, beijou os pés das estátuas e de forma radiante disse: "Estou em casa, rodeada por minha gente." E aí? Você consideraria esse comportamento estranho ou normal? A partir daquele momento, Dorothy começou a falar sobre o mundo dos egípcios, palácios, faraós, e explicou que sua verdadeira casa era no Egito. Poucos dias depois de Dorothy conhecer a seção dedicada à arte egípcia no Museu Britânico, ela viu fotos do Templo de Sete e disse mais uma vez aos seus pais que aquele lugar era a sua casa. Os sonhos da garota, envolvendo o Egito, começaram a ficar cada vez mais frequentes. Quando ela chegou a uma certa idade,
Ela se comprometeu com um vínculo espiritual com o povo do Antigo Egito e dizia que até escutava as mensagens enviadas por Sete. Quando Dorothy se tornou uma adolescente, ela estudou ao máximo as histórias e lendas do Antigo Egito. Ela ficava fascinada com essas histórias, tanto que passou toda a sua juventude adquirindo conhecimento sobre o assunto. Ela era uma visitante assídua do Museu Britânico e foi lá que ela teve as primeiras noções da leitura de hieróglifos, ensinadas pelo professor Ernest Wallis Budge. Em uma certa época, ela até começou a se aproximar de imigrantes egípcios em Londres, até que no ano de 1930, quando ela já era uma estudante destacada de egiptologia, Dorothy se casou com um jovem nativo de Cairo, que morava em Londres. Seu interesse pelo Egito era tão grande que ela até se casou com um egípcio. Vocês ainda não entenderam onde a reencarnação entra nessa história, né? Mas se acalmem, que estou quase chegando lá. No ano de 1933, Dorothy realizou o grande sonho de sua vida: conhecer o Egito. Na companhia do seu marido, ela se mudou para a cidade do Cairo, onde continuou os estudos dos hieróglifos e da história antiga do Egito. Ela e seu marido tiveram um filho logo que se mudaram para o Cairo. O nome do garoto? Sete. A partir desse momento, ela começou a chamar a si mesma de Sete, que significa mãe de Sete. Esse nome seguia um costume egípcio de não se referir às mulheres por seu nome. Mas foi aí que coisas ainda mais estranhas começaram a acontecer. Dorothy começou a entrar em transe frequentemente. E quando isso acontecia, ela transcrevia mensagens que recebia de um espírito chamado Hor-Ra. Esse espírito dizia que Dorothy tinha vivido nos tempos antigos e que se chamava Bentreshid. Mas afinal, quem foi Bentreshid? Ela era filha de um casal pobre que foi deixado no templo de Sete I, que estava sendo construído onde hoje é a área de Qom el-Sultan. Nessa cidade, ela foi criada e treinada como sacerdotisa, onde ela foi obrigada a fazer um voto de castidade. Mas a sacerdotisa acabou se apaixonando pelo faraó Sete, com quem teve um caso. Os dois tiveram um filho, mas isso violava as leis por quebrar os votos de castidade. Para que ninguém descobrisse, a sacerdotisa cometeu suicídio e Sete, sofrendo com a perda da amada, prometeu encontrá-la depois da morte. Segundo a própria Dorothy afirmava, Sete a visitava durante a noite e estava esperando por ela no mundo dos mortos. Quando essas coisas começaram a acontecer, Dorothy começou a ter problemas com seu marido. Ele queria viver na parte moderna de Cairo, mas Dorothy queria ficar no subúrbio, pois ficava perto das pirâmides. Pouco tempo depois desses problemas que estavam afetando o casamento de Dorothy, seu marido foi morar no Iraque, a trabalho, e ela não pensou duas vezes e se mudou com seu filho para um lugar próximo das pirâmides. Nessa época, ela conseguiu arrumar um emprego no Departamento de Antiguidades do Egito, sendo a primeira mulher a trabalhar no local. Mas vamos voltar aos relatos de Dorothy. Mesmo que suas histórias pudessem muito bem ser inventadas, ela contava detalhes sobre o Antigo Egito e até sobre a construção dos templos. Esses fatos fizeram muitas pessoas acreditarem que as histórias da jovem inglesa poderiam ser verdadeiras. E foi graças a essas histórias contadas por Dorothy que descobriram com precisão a localização de um jardim anexo ao antigo templo de Sete I. Isso, para você, serve como prova de que Dorothy era a reencarnação da sacerdotisa? Depois do jardim, ela também conseguiu indicar a localização de um túnel escondido no lado norte do templo. Dorothy passou muito tempo ajudando os arqueólogos nas escavações e pesquisas do Antigo Egito. Com o passar do tempo, ela foi ficando famosa, sendo conhecida como Sete. Turistas vinham de todos os lugares para visitar o templo e depois a casa de Dorothy. Todas as suas histórias e conhecimentos convenceram muitas pessoas de que ela realmente
tinha vivido no Antigo Egito e reencarnado no século XX. Existe um vasto material sobre Dorothy que foi produzido por canais de televisão. Egiptólogos de todo o mundo ficavam fascinados com o conhecimento da mulher e com sua paixão pela arqueologia. Agora, se a história da reencarnação era apenas uma obsessão ou uma verdade absoluta, acho que eu não posso dar essa confirmação para vocês. Durante a vida, Dorothy escreveu o livro Om Set Abydos, Jornal da Sociedade para o Estudo das Antiguidades Egípcias, além de várias outras obras sobre o tema. Por muito tempo, ela foi inspiração para pesquisadores. Ela morreu no dia 21 de abril de 1981, com 81 anos de idade, e foi enterrada no cemitério de Abydos. Para ela, a morte permitiria que ela se encontrasse com o amor da sua vida, o faraó Sete. Mas, e para vocês? Todos esses fatos envolvendo Dorothy são verdadeiros? Ela não poderia ser louca a ponto de ter tido todas as visões envolvendo o faraó egípcio? Mesmo que ela tenha passado a vida inteira afirmando que tinha vivido a antiguidade egípcia, Om-Set se sustentava através da egiptologia, ainda que não tivesse formação na área. Mesmo não tendo uma confirmação para todos esses fatos, eu tenho que confessar que a história de Dorothy é bastante intrigante. Mas e aí? E se for verdade? Por hoje é isso, meus caros amigos. Mas nos encontramos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau!